para finalizar esse conteúdo de funções contínuas, apresentamos a vocês o teorema do valor intermediário. Da parte de continuidade, um dos teoremas mais importantes que nós veremos aqui. E do que se trata o teorema do valor intermediário? O enunciado fala de uma função contínua, é um intervalo fechado, importante ser um intervalo fechado. Então a gente vai tentar fazer um desenho aqui. Será um desenho rabiscado, tá, guys? Só para não ficar longo o vídeo. Vamos fazer pelo menos um pouquinho decente, né? Eu vou fazer direitinho. Pronto. Aqui tem um eixo mais decente. Vou fazer um desenho para a gente entender melhor. Então, você considera a função contínua em um intervalo fechado AB. O que eu vou fazer aqui para tentar explicar a vocês esse teorema? Então, vou pegar um intervalo AB, A, B. Intervalo para nós será essa parte aqui do meio. O intervalo é fechado, então essa parte inclui as extremidades. A gente costuma colocar um colchetezinho aqui indicando que a extremidade faz parte. Como a minha função é contínua nesse intervalo, guys, o que acontece? O A vai ter que ter no intervalo fechado. Então o A tem imagem. Lembrando que onde tem continuidade tem imagem. Eu vou colocar a imagem em algum lugar aqui para vocês. Suponha que esse aqui seja o ponto de cruzamento justamente da abscissa, que é o A, com a sua respectiva imagem, aqui é o F de A. E digamos que a imagem do B esteja por aqui, ó. A imagem do B, ok? Então suponha que a imagem do B esteja por aqui. Aí eu venho aqui, não está muito reto, tudo bem, vamos supor que esteja. Então o cruzamento com o B seria aqui. Isso que significa? Isso significa que tanto este ponto quanto este ponto, eles fazem parte do gráfico da função. Isso aqui são dados retirados só dessa parte inicial aqui. Um detalhe, guys, é o que? Qual um detalhe aqui? A função, por ser contínua, então o gráfico dela vai ser uma linha que vai ligar daqui até aqui continuamente, sem interrupções. Eu posso ligar reto, tudo bem, que não está aquela coisa que se diga, ó, mas que reto. Eu posso fazer uma curva assim, aí eu posso ligar assim, eu posso até mesmo fazer umas montanhazinhas assim. Não deu nem direitinho aqui, né, guys? Mas poderia fazer as montanhazinhas assim. Então há várias maneiras de você ligar. O gráfico da F, claro, a gente não sabe, mas é uma curva que vai ligar esse ponto a esse ponto. A gente lembra até daquela brincadeira que a gente fazia de ligar lá no primário. Ok, mas vamos continuar o teorema do valor intermediário, porque ele tem algo interessante aí, e a gente vai descobrir inclusive por que esse nome intermediário. Aqui considera N um número, essa é a parte importante. N é um número qualquer entre F de A e F de B, entre a imagem de A e a imagem de B. Se a gente for aqui, na nossa ilustração, no nosso desenho, está aqui o A, F de B. Então o nosso N está nesse meio, entre F de A e F de B. Ele está em algum lugar por aqui. Ele não necessariamente está no meio. Professor, eu não sei onde está N. Não importa. Esse N ele é qualquer. Então, para efeito do que a gente vai fazer, a gente pode colocar o N, pegar o N bem aqui. Eu vou deixar ele bem aqui. Vou trocar a cor, inclusive. Vou colocar em azul. O N aqui. Poderia ser mais em cima? Poderia. Poderia ser bem aqui? Poderia. Importante estar entre. E daí a questão do valor intermediário. O N é um valor que está no intermédio entre F de A e F de B. Por isso que ele é um valor intermediário. O nome do teorema se deve a ele. Mas e aí, e o Kiko? O que tem a ver esse N aqui que eu não estou entendendo nada, não estou entendendo o que isso quer dizer? É porque o teorema ainda não terminou. Então, se a gente tiver uma função contínua, a função contínua daqui até aqui,
pegando qualquer valor intermediário, o que a gente vai ter? Então, vai existir um Czinho lá no intervalo AB, opa, para esse N vai ter um C aqui, onde? Não sei, mas vai ter algum C aqui, que acontece algo muito legal. E é o que? Para ilustrar o que acontece, eu vou colocar o gráfico da função. Como é o gráfico da função f? Não sei, mas ele poderia ser assim, poderia ser assim. E olha, guys, perceba o seguinte, o fato da continuidade faz com que não importa a curva que eu vá ligar daqui até aqui, só para fazer isso, ela tem que dar uma subidinha. Por ela dar uma subidinha, significa que ela vai cruzar essa linha aqui do N. Ela vai sempre o gráfico vai ter que cruzar a linha do N por causa da continuidade. Eu vou subir, esse ponto aqui está mais embaixo do que esse, então quando eu for ligar, eu posso ligar assim. Vou fazer de outra cor, tá, guys, para não confundir. Eu posso ligar assim, eu posso ligar assim. Perceba que não importa a maneira que eu ligue, para eu de baixo para cima, eu vou ter que acabar cruzando. Aqui cruzou, olha. Aqui cruzou, eu vou acabar cruzando a linha do N, a linha do valor intermediário. Então, a continuidade faz com que... perdão, pronto, notificações desativadas. A continuidade faz com que sempre toque na linha do valor intermediário. Não importa o valor intermediário que eu pegue, sempre vai tocar. Como toca, significa o quê? Que gera algum elemento aqui, C, entre A e B. Olha o Czinho aqui, ó. Esse Czinho aqui vai gerar um C. Se fosse esse gráfico aqui, bateu bem aqui, gera algum elemento C. Se fosse esse gráfico aqui, é roxo, né? Gera um elemento C. Então o fato da continuidade faz com que sempre exista algum elemento aqui C entre A e B. C entre A e B, por isso que fala pertencente. Quando ele fala assim, C em AB, significa C pertencente ao intervalo AB. Ou seja, C entre A e B. E essa continuidade, ela força para qualquer intermediário força até um C aqui. Que C? Um C cuja imagem é o valor intermediário. Então, isso é o teorema do valor intermediário. Ele diz o seguinte, me dê uma função contínua, tá aqui. Pegue qualquer intermediário aqui entre as imagens. Sempre vai ter alguém aqui cuja imagem dá o valor do intermediário. E isso pode não parecer nada, mas na verdade esse teorema ele é importantíssimo, porque ele abre portas, por exemplo, à criação de um algoritmo para determinar raízes irracionais aproximadas de polinômios de grau a partir de 3. Polinômios a partir de grau 3 não tem fórmulas para se encontrar as raízes, e principalmente se forem irracionais, que torna um pouco mais complicado. E você pode construir algoritmos, inclusive fazendo isso até mesmo usando o Excel ou alguma linguagem de programação. Você consegue construir um algoritmo que te dê como resultado as raízes de equações a partir de grau 3 com a precisão que você desejar. E nós devemos isso ao quê? A esse teorema. Mas essa parte dos algoritmos, guys, a gente não vai entrar em detalhes. A gente não vai falar deles aqui. Normalmente se vê em uma disciplina de cálculo numérico, onde você vê construções de algoritmos para métodos envolvendo processos numéricos. Entretanto, a gente vai ver pelo menos um exemplo de aplicação desse teorema, ok? Próximo vídeo a gente vai ver esse exemplo e a gente vai compreender melhor de como se aplica esse teorema. Talvez para alguns possa parecer complexa essa explicação. Esse teorema, claro, para quem estiver vendo a primeira vez, ele vai ser abstrato, então é natural ter algumas confusõezinhas, mas é uma questão de costume, você vai se acostumando com ele. Especialmente na prática a gente vai ver como é que funciona.
Ok, guys? Então é isso e thanks.